Bem, a Frelimo nasceu de um grande sonho, o sonho de libertar Moçambique. Mas a questão é esta: como é que o ADN, a essência de um movimento revolucionário, se pode transformar tanto, ao ponto de hoje ouvirmos acusações de captura do mesmo Estado que ajudou a criar? É nesta história, que é bem complexa, que vamos mergulhar agora. Pois, e tudo começa aqui, com este sonho, um sonho mesmo poderoso. A ideia era construir um Moçambique socialista, praticamente do zero. Esta era a grande visão de líderes como Samora Machel. Em livros como este que vemos, eles imaginavam uma nação completamente focada no bem coletivo. A proposta era mesmo essa: pegar em províncias como Niassa e transformá-las numa base sólida para o socialismo. Só que, por trás desta visão que parece tão idealista, há uma tensão profunda. E é esta pergunta que nos vai guiar ao longo desta análise. O que é que acontece quando o plano para construir o paraíso envolve realojamentos forçados, campos de reeducação e, claro, a eliminação de qualquer tipo de dissidência? Ok, então vamos a isso. Para percebermos a Frelimo de hoje, temos mesmo de recuar até ao início de tudo. Porque a sua história não é só sobre a luta contra o colonialismo. Não. É também sobre uma luta interna, uma fratura que, na verdade, marcou o movimento desde o primeiríssimo dia. E vejam só, a própria história da fundação já é, por si só, um campo de batalha. A narrativa oficial, aquela que a Frelimo conta, diz que nasceu em Dar es Salaam. Mas há outras fontes que apontam para Acra, no Ghana, meses antes. O que é que isto nos revela? Algo absolutamente crucial. Desde o início, desde o dia zero, que havia fações diferentes a lutar pelo controle da narrativa e, claro, do poder. E estas lutas iniciais pelo poder, bem, elas acabaram por estabelecer um padrão. Um padrão que se iria repetir durante décadas. A coisa era simples. Dissidência não era tolerada. A resposta era quase sempre a mesma: expulsão e demonização. Os opositores eram logo rotulados de traidores ou de inimigos internos infiltrados. Vemos figuras importantes a serem afastadas e até eleições muito renhidas, como aquela entre Uri Simango e Eduardo Mondlane, que só serviram para expor ainda mais as fraturas profundas que já existiam dentro do movimento. E depois, claro, vem a vitória. Com a independência em 1975, a Frelimo consolidou o poder absoluto. Quando surgiram apelos para eleições ou referendos, a resposta foi cortante e famosa: não se pergunta a um escravo se quer ser livre. Pronto, com isto estava selado o destino de Moçambique. Um Estado de partido único, um Estado autoritário, onde partido e nação se fundiram numa só coisa. Muito bem. Com o poder totalmente garantido, a Frelimo vira-se então para o seu projeto se calhar, o mais ambicioso de todos. O objetivo já não era apenas governar o povo. Era algo muito maior. Era forjar um tipo de cidadão moçambicano completamente novo. E esse conceito tinha um nome: o Homem Novo. Era uma visão quase utópica. A ideia era purgar a sociedade de tudo o que eram considerados os vícios do passado. Coisas como o individualismo, as lealdades tribais, a religião, tudo isso tinha de desaparecer. O objetivo era claríssimo: criar um cidadão moldado, acima de tudo e antes de mais, pela ideologia do partido. Claro que, oficialmente, no discurso, este projeto era apresentado como uma coisa nobre. A reeducação, como lhe chamavam, nas palavras de líderes como Joaquim Chissano, não era uma punição. Era, imagine-se, um processo de cura social. O objetivo seria recuperar indivíduos que tinham sido desumanizados pelo colonialismo. Só que a realidade no terreno, a realidade de forjar este homem novo, estava muito, muito longe da retórica oficial. Na prática, o que é que isto significou? Significou repressão generalizada, trabalhos forçados e a criação de um enorme sistema de vigilância e controle social. E quem é que era o alvo? Bem, a rede era vasta e completamente arbitrária. Bastava ser considerado improdutivo ou reacionário. Ou, às vezes, bastava ser apanhado na rua sem documentos de identificação. Qualquer pessoa podia ser detida e enviada para um campo de reeducação. Sem julgamento, sem nada. A definição de inimigo alargou-se de tal forma que podia incluir praticamente toda a gente. E o principal mecanismo para pôr isto em prática foi a chamada Operação Produção, que arrancou em 1983. Estamos a falar de uma campanha massiva em que dezenas de milhares de pessoas foram arrancadas à força das cidades e deportadas para províncias remotas para trabalhar no campo. Era a reeducação, mas implementada em larga escala. E o processo era sistemático e francamente assustador. Funcionava assim. Primeiro, a nível local, os informadores do partido, os tais grupos dinamizadores, identificavam os alvos. Muitas vezes eram vizinhos a denunciar vizinhos.
A seguir, vinham as detenções, as rusgas, completamente arbitrárias. Depois, a deportação, em aviões e caminhões, muitas vezes sem que as famílias soubessem de nada. E, por fim, o trabalho forçado. Chegavam aos campos e tinham de construir os seus próprios abrigos e trabalhar em machambas coletivas, tudo sob guarda militar. Os relatos de quem passou por estes campos são absolutamente devastadores. Falam de uma existência de desumanização total, de isolamento, de fome, de trabalho forçado. Há um relato, retirado de um livro, que diz tudo. A nossa fronteira de existência estava entre a humanidade e a animalidade. As pessoas sentiam que viviam num limbo, que não eram nada. Eram, nas suas próprias palavras, pessoas sem o palco da existência a que chamam sociedade. Então, o que é que fica disto tudo? Qual é o legado? Bem, segundo as fontes que analisamos, o que se criou foi um ADN político. Um ADN focado no controle total. E esse mesmo ADN, com o tempo, adaptou-se a uma nova luta. Uma luta que já não era tanto pela ideologia, mas sim pela acumulação de riqueza. Se olharmos para a linha do tempo, vemos que a ideologia da Frelimo foi, digamos, notavelmente flexível. Começou com um populismo nacionalista na luta pela libertação, depois, em 77, mergulhou num marxismo-leninismo radical, com a economia controlada pelo Estado, e, a partir do final dos anos 80, deu mais uma volta e entrou naquilo que o autor João Mosca chama de capitalismo selvagem, ou seja, uma economia de saque, em que o Estado passa a servir essencialmente os interesses privados da elite. E isto leva-nos ao argumento central do autor. A ideologia pode mudar, o discurso pode adaptar-se, mas o objetivo final, esse, permaneceu o mesmo: capturar e manter o poder a todo o custo. Porque a lógica é simples. Controlar o partido significa controlar o Estado. E controlar o Estado, nesta nova fase, tornou-se a plataforma perfeita para a acumulação de capital. E é preciso dizer que os métodos de repressão violenta não desapareceram com o fim dos campos de reeducação. Este legado inclui também uma longa e sombria história de assassinatos políticos por resolver. Desde figuras das lutas internas iniciais, como Uriah Simango, até críticos muito mais recentes, como o constitucionalista Gilles Sistak. Nas últimas décadas, todo este processo parece ter culminado naquilo a que se chama a captura total do Estado. O caso das dívidas ocultas é talvez o exemplo mais flagrante e conhecido, com mais de 2 mil milhões de dólares em empréstimos ilegais que mergulharam o país numa crise económica brutal. Mas a isto somam-se acusações de corrupção sistémica, de privatizações que beneficiaram a elite política e até alegações de que o país se tornou um corredor para o tráfico internacional de droga. Portanto, a jornada da Frelimo acaba por ser um caso de estudo fascinante sobre a transformação do poder. Vemos como um sonho de uma utopia socialista pode dar lugar a acusações de um Estado capturado. Mostra-nos como os ideais de libertação podem, por vezes, evoluir para sistemas de controlo, e como o controlo pode, por sua vez, abrir a porta ao enriquecimento. O que nos deixa com esta pergunta final, para reflexão. Como é que a promessa de uma revolução se pode transformar de uma forma tão drástica ao longo do tempo?